Por que as crianças fazem arte e, com o passar do tempo, deixam de fazer? Uma história muito comum que as pessoas compartilham, e talvez você tenha vivido algo semelhante, de ter sido uma criança que gostava muito de desenhar, de rabiscar, de pintar e explorar materiais, mas em algum momento você parou, e aí você chegou na vida adulta e não consegue nem se lembrar de quando foi a última vez que você fez um desenho, mesmo que isso seja algo que você gostava tanto de fazer. Essa reflexão é muito frequente e até antiga, e eu trago um exemplo do Carlos Drummond de Andrade, que é um grande poeta que escreveu sobre isso numa crônica de jornal lá em 1974. Ele vai questionar o porquê das crianças, no geral, serem poetas, ou seja, apresentarem uma sensibilidade própria de um artista, de quem ainda não teve o cérebro desgastado e a mente recondicionada para preocupações da vida adulta, que envolvem o mundo do trabalho, do dinheiro, da saúde, da família, da política, e isso ir se dissipando ao longo da vida, né? A gente perdendo essa poesia conforme a gente envelhece. Por que motivo as crianças, de modo geral, são poetas e com o tempo deixam de sê-lo? Será a poesia um estado de infância relacionado com a necessidade de jogo, a ausência de conhecimento livresco, a despreocupação com os mandamentos práticos de viver, estado de pureza da mente, em suma? Acho que é um pouco de tudo isso. Se ela encontra expressão cândida na meninice, pode expandir-se pelo tempo afora, conciliada com a experiência, o senso crítico, a consciência estética dos que compõem ou absorvem poesia. Oi, eu sou o Hiro, artista, pesquisador e professor de desenho. Aqui eu falo sobre arte, educação, estética e às vezes literatura. Se essa é a sua primeira vez aqui, já deixa um like e se inscreve no canal. Se fala muito que esse processo de perda da criatividade é um processo natural, que conforme a gente envelhece, a gente vai perdendo o lúdico da infância, né? Essa inventividade, esse desejo pela exploração, pela experimentação, como se isso fosse parte desse momento específico da vida e que, portanto, não faz parte dos momentos posteriores. Inclusive, isso também vem de um outro senso comum, que é dizer que um artista, um escritor, um poeta, é uma pessoa dotada de um dom, de um talento, ou seja, como se o adulto que dispõe dessas características próprias de um artista só pudesse ser um artista justamente porque tem algo de especial que separa ela das pessoas comuns. Quando na realidade a gente tem uma série de fatores que contribuem para que, ao longo dessa etapa de formação, de passagem da infância para a adolescência e da adolescência para a vida adulta, ocorra um processo que vai desmontando essa criatividade e privando qualquer possibilidade de exploração. Enquanto seres humanos e, portanto, seres sociais, coletivos, a gente desde muito cedo desperta e demonstra esse desejo de criar, essa curiosidade pelo mundo que nos envolve e a necessidade de criar algo a partir dele. Seja como uma forma de interpretar esse mundo, como uma forma de elaborar sobre as nossas experiências, como também uma forma de questionar, de não se contentar com as coisas, com a forma como as coisas são. E, no entanto, o modelo de sociedade em que a gente vive já se encarregou há muito tempo de construir uma série de aparatos ideológicos que trabalham no sentido de podar essas pessoas, de cortar as asinhas, né, de desestimular esses desejos. Porque uma pessoa que é criativa é uma pessoa que, diante do mundo em que ela ocupa, ela gera nele questionamentos, reflexões, interpretações, e, portanto, é uma pessoa que geralmente vai no sentido contrário, no sentido do confronto, no sentido da desordem, e desordem no sentido de não se contentar com aquilo que nos é transmitido de maneira unilateral, passiva, né, sem diálogo. Então nos é imposto uma noção de disciplina, de escuta passiva, de respeito e silêncio diante das relações hierarquizadas dentro de uma ordem. O melhor exemplo disso é a instituição escolar. Principalmente porque a escola é um espaço de construção coletiva e de formação intelectual, formação social das pessoas dentro de uma sociedade. É um espaço de humanização, de construção do pensamento autêntico, ou pelo menos é o que deveria ser. Mas na prática, a gente tem um processo educacional bastante engessado, voltado para uma memorização mecânica dos conteúdos. No lugar de uma comunicação entre o educador e os estudantes, há um processo de enxergar os estudantes como depósitos de informação, que vão decorar, vão memorizar, vão fichar, vão arquivar e vão depois reproduzir, repetir. Mais do que nunca, a gente vive num estágio ainda mais precário da educação bancária, onde os jovens são orientados a um processo educativo raso, neoliberal, produtivista, focado só na inserção no mercado de trabalho de forma bastante abstrata. Os jovens em formação pensados como mera força de trabalho produtiva. E para isso não interessa a reflexão crítica, não interessa as paixões, os desejos, os interesses. Muito pelo contrário, interessa a obediência, o não questionamento. Mas a sala de aula por si só não é responsável por esse processo, evidentemente. Tanto pela falta de uma pedagogia crítica, mas principalmente pela falta de estrutura e pelo desmonte promovido sobre as escolas públicas, com condições materiais cada vez piores, professores e profissionais da educação como um todo, vivendo regimes de trabalho cada vez piores, vivendo e trabalhando em condições degradantes, em salas de aula superlotadas, com dezenas de estudantes sem o acesso ao básico para conseguir aproveitar a sala de aula, às vezes sem saneamento básico, sem comida. A gente tem hoje, consequentemente, um ensino que pouco fomenta o pensamento crítico, a criatividade, a reflexão estética. Muito pelo contrário, né? Força um método baseado somente em decorar e repetir acriticamente todo o conteúdo passado.
Assim, as crianças, né, que trazem a sua sensibilidade, a sua inclinação para as artes, para o desenho, para a música, para o teatro, vão ao longo da formação escolar perdendo qualquer resquício de uma curiosidade artística diante da lógica neoliberal de funcionamento da sociedade e, portanto, da forma como a educação também é conduzida. Como diz o próprio Drummond, a escola enche o menino de matemática, de geografia, de linguagem, sem, via de regra, fazê-lo através da poesia da matemática, da geografia e da linguagem. A escola não repara em seu ser poético, não atende em sua capacidade de viver poeticamente o conhecimento e o mundo. Mesmo que a gente pense que se ensina sim arte e literatura na escola, porque as disciplinas estão lá, a gente sabe também que a forma como essas disciplinas são dadas, como os materiais didáticos são preparados e, até pior, como essas coisas se dão hoje por meio das plataformas digitais, é um conteudismo. Um monte de informações jogada com curiosidades históricas para se decorar, de posições fixas e invariáveis do conhecimento, prescrevendo informações segundo um programa imutável e supostamente neutro, mas que investe numa ideologia de maneira muito clara. Educação não é sobre transferência de conhecimento, é sobre construção do saber a partir da invenção, a partir da reinvenção e da busca permanente. Drummond é muito pontual ao comentar o fato de que muitas pessoas, já com profissões e carreiras bem definidas, decidem buscar a educação artística na vida adulta. Como na casa dos 30, 40 anos, a pessoa vem buscar uma prática artística. Vem buscar desenhar, pintar, escrever, dançar. Porque, mesmo que todo mundo diga que a arte é inútil, e ela é mesmo, a gente carrega sempre uma inquietação que nos puxa, que nos traz de volta até aquelas inquietações da infância. Embora o capitalismo tente destruir as nossas subjetividades, nós sempre retornamos à arte. Tenho muitos alunos e alunas que vêm estudar comigo e que já exercem diferentes profissões. Psicólogos, professores, contadores, publicitários, etc. E todos são trazidos de volta pelo desejo, pelo impulso de fazer arte. De fazer sentido, de construir um sentido a partir do tempo livre e a partir da prática criativa. Mesmo que durante a nossa fase escolar, os aparelhos ideológicos do Estado tenham se encarregado de acabar com a sua capacidade de reflexão, do seu pensamento crítico, o ser humano nunca se contenta a se conformar com o mundo que nos é dado. Porque a gente não está aqui só de passagem, né, de maneira passiva. Nós participamos ativamente dos processos transformativos, dos processos criativos. A realidade hoje traz muitos problemas que são relacionados à educação, mas não limitados a ela, e que nós precisamos enfrentar. Um sintoma bastante evidente de como todo o nosso atual processo de formação destrói a nossa criatividade, a nossa capacidade de fruição estética, é, por exemplo, a proliferação da IA generativa como tentativa de substituir a prática artística. Como eu já falei em outros momentos, não só uma substituição, mas a destruição completa de qualquer forma de pensamento. Precisa pensar numa educação crítica que promove o diálogo e a emancipação intelectual e artística também. O trecho de conclusão desse texto, ele sintetiza muito bem toda essa reflexão. E a arte, como a educação e tudo mais, que fim mais alto pode ter em mira senão este, de contribuir para a educação do ser humano à vida, o que, numa palavra, se chama felicidade. Enquanto eu pensava no tema desse vídeo, eu estava também concluindo a leitura de um outro livro do Drummond, esse aqui que se chama Tempo, Vida e Poesia. E é basicamente uma transcrição de uma série de entrevistas que a Lia Cavalcante fez com o Drummond no programa de rádio lá na década de 50, e lá ele discutia várias questões sobre literatura, política e também da própria vida. E bem no finalzinho, o Drummond faz uma reflexão muito interessante questionando o papel da prática artística na nossa sociedade. O que eu gostaria de saber é se a dedicação às artes e às letras em geral, logo perturbada por exigências práticas da vida e raramente intacta ao longo do tempo, significa uma ilusão generosa da juventude ou um projeto legítimo, que só as circunstâncias impedem de frutificar. Por outras palavras, a literatura, a arte, pode ser um destino? Por que a arte é vista dessa forma, como uma ilusão da juventude? A gente precisa refletir sobre como as circunstâncias da nossa vida, as dificuldades, as contradições e tudo isso que a gente discutiu hoje contribuíram com uma forma de te privar da sua própria criatividade. Mas e aí, de que forma, então, a gente consegue despertar aquele artista que existiu na nossa infância? Obrigado por ver esse vídeo até o final e obrigado por todo o feedback que vocês deixaram nos últimos vídeos, que por alguma razão ressoaram muito bem. Eu fiquei muito contente de ler tantos comentários interessantes, né, trazendo relatos e experiências que enriqueceram o debate, e essa é a minha intenção, né, com tudo isso. A grande maioria desses comentários, seja concordando ou discordando, foram todos bem respeitosos, salvo pouquíssimas, raríssimas exceções. O que é algo muito difícil de ver na internet hoje em dia, né? Em breve eu quero inclusive produzir alguns vídeos partindo de alguns comentários, porque teve muito assunto interessante para trazer para essa discussão. E eu gostaria de continuar fomentando isso, né? Então, se esse vídeo tiver trazido alguma reflexão da sua parte, você que é artista, ou que é estudante, ou que é professor, ou só tá perdido aqui também, vamos trazer isso para essa sessão de comentários. Um abraço e até o próximo vídeo.